Olá, estrategistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de obstetrícia aqui do Estratégia Med. Essa aula é uma aula do curso Revalida Exclusive e hoje a gente vai falar sobre assistência ao pré-natal. Assistência ao pré-natal é o tema que mais cai nas provas do Revalida, então não tem como ir para as provas do Revalida sem saber de ponta a ponta a assistência ao pré-natal. A gente vai dividir essa aula em 3 partes. Tá? Então, essa é a primeira parte da aula de assistência ao pré-natal, onde a gente vai falar tópicos importantíssimos aí para as provas do Revalida. Então, fiquem muito atentos, prestem muita atenção, porque temos muitos pontos aí que caem nas provas, como vocês vão ver ao longo dessa aula. Bom, só para mostrar para vocês que eu não estou mentindo, a assistência ao pré-natal é o tema top 1 das provas do Revalida INEP. Olha só quantas questões que caíram nos últimos anos. Então, não tem como ir para as provas do Revalida sem saber a assistência ao pré-natal. Então, vamos começar aqui vendo quais são os tópicos mais cobrados. Então, olha só, profilaxia para IgB é um tema queridinho, sobre as consultas de pré-natal, a imunização RH, vacinação, exames complementares, pielonefrite, classificação de risco, exame físico e más notícias. Então, a gente tem aí os tópicos bem distribuídos, né? Então, cada ano caem aí tópicos diferentes sobre a assistência ao pré-natal. Então, pessoal, tem que saber de cabo a rabo. A assistência ao pré-natal é um tema que vocês precisam saber de cabo a rabo para as provas do Revalida, tá? Então, tem sido muito cobrado nas provas do Revalida, tá? Então, vamos começar aqui, então, a estudar sobre a assistência ao pré-natal. Quando a gente fala de assistência ao pré-natal, a gente está falando de anamnese, de exame físico, de exames complementares, classificação de risco, orientações para gestante, medidas de prevenção e imunização. Então, a assistência ao pré-natal, ela envolve aí todos esses tópicos. Então, durante uma consulta de pré-natal, a gente precisa abordar todos esses tópicos. Então, a gente começa aí uma consulta de pré-natal, como todas as outras consultas, com anamnese, exame físico e solicitação de exames complementares. E a partir disso, a gente vai saber se essa paciente é uma gestante de risco habitual ou uma gestante de alto risco. E assim a gente vai conseguir traçar aí os planos de cuidado para essa gestante. E aí a gente vai ter que avaliar os aspectos clínicos, laboratoriais, psicossociais, educativos e preventivos que envolvem o pré-natal e que vocês vão ver aí ao longo dessa aula. Por que a gente tem a assistência ao pré-natal? Para a gente assegurar um bom desenvolvimento da gestação e evitar impactos negativos na saúde materna e na saúde do recém-nascido. Então, a assistência ao pré-natal é o momento que a gente consegue aí prevenir e tratar complicações durante a gravidez para evitar aí que tenha um desfecho ruim dessa gestação, tanto para a mãe como para o feto, tá? Então, vamos começar aí falando sobre a anamnese obstétrica. Então, o que envolve a anamnese obstétrica? Então, a gente tem a identificação, a gente também precisa saber na anamnese obstétrica os antecedentes ginecológicos, os antecedentes pessoais clínicos e cirúrgicos, os antecedentes obstétricos, os antecedentes familiares e a história obstétrica atual. Vamos falar de cada um desses tópicos. Começando com identificação, idade materna é um tópico muito importante quando a gente fala em assistência ao pré-natal. E a gente precisa ficar atento aos extremos, que são as gestantes abaixo de 18 anos e as gestantes a partir aí de 35 anos. Além disso, a gente precisa saber sobre naturalidade e procedência, escolaridade, ocupação, religião, status conjugal e se a gravidez foi desejada ou planejada, tá? Em relação aí à idade materna, então, vamos pensar agora nas gestantes adolescentes. Então, o que é uma gestante adolescente? São aquelas mulheres que engravidam, né? Aquelas adolescentes que engravidam entre 12 e 18 anos de
com a idade de 12 a 18 anos. E por que a gente precisa ficar atentas às gestantes adolescentes? Porque elas têm maior fragilidade em relação aos aspectos sociais, elas têm mais chance de deficiência de vitaminas, então ela tem mais risco de desenvolver anemia, tem mais chance de distócias no parto. É importante, durante o pré-natal, a gente garantir o sigilo médico, não há necessidade de acompanhante maior de idade e a gente considera que as gestantes adolescentes são de risco intermediário quando elas têm menos de 15 anos. Então, de 15 a 18 anos, elas continuam sendo gestantes de risco habitual. Vamos ver uma questão sobre isso aqui para a gente começar com o pé direito a nossa aula? Então, vamos lá. Primigesta, 16 anos. Procure unidade básica de saúde para sua primeira consulta de pré-natal. Na 30ª semana de gestação. Então, ela já está na 36ª semana de gestação. A paciente disse não ter iniciado o pré-natal antes, pois demorou a aceitar a gestação. E não quer ter um parto vaginal. Relata que brigou com os pais e está morando com o pai da criança, que tem 25 anos e é saudável. O exame físico não lhe revela anormalidades e o exame obstétrico mostra uma altura de 34, batimentos cardíacos de 140 e o toque evidenciou um colo grosso posterior impérvio. Qual é a conduta a seguir? Então, vamos ver cada uma dessas alternativas. Então, uma gestante de 16 anos e com 36 semanas de gestação. Então, alternativa A, solicitar a presença dos pais para realizar a consulta, pois se trata de menor de idade? Não. Então, a gente viu que não é necessário a presença dos pais numa gestante aí abaixo de 18 semanas que está procurando assistência ao pré-natal. Pedir exames de rotina, encaminhar para acompanhamento psicossocial, prescrever sulfato ferroso e solicitar a presença do pai da criança na próxima consulta. Então, não é necessário a gente solicitar a presença do pai da criança na próxima consulta. Se a paciente não quer a presença do pai da criança, ela não precisa trazer o pai da criança. Então, não é obrigatório a presença do pai da criança na consulta. Encaminhar a paciente para avaliação diretamente na maternidade, não, né? Ela está com 36 semanas, ela está fora de trabalho de parto, então não tem necessidade dela ir para a maternidade. Encaminhar a paciente para a maternidade também não. Solicitar exames de rotina de pré-natal correto. Encaminhar a paciente para acompanhamento psicossocial correto. Prescrever sulfato ferroso correto e solicitar retorno antecipado do pré-natal. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Então, as gestantes adolescentes, elas podem sim passar sozinhas nas consultas de pré-natal. Não precisa aí passar com um acompanhante maior de idade, ok? E em relação à idade materna avançada, então aquelas mulheres aí que tem pelo menos 35 anos, né? A partir de 35 anos. Por que a gente tem que dar uma atenção maior para as gestantes aí a partir dos 35 anos? Porque a partir dos 35 anos a gente tem maior risco de cromossomopatias e também um maior risco aí de comorbidades, como diabetes e hipertensão. E a gente considera que as gestantes a partir dos 35 anos são de risco intermediário. Então, a gente viu que abaixo dos 15 anos são de risco intermediário e a partir dos 35 anos também são de risco intermediário. Então, agora, continuando aí a anamnese obstétrica, a gente entra nos antecedentes pessoais. Então, a gente precisa saber sobre comorbidades, cirurgias anteriores, uso de medicação, tabaco, álcool e drogas ilícitas. Em relação às medicações, então, coloquei aqui nesse slide as principais medicações que são contraindicadas na gravidez e que é bom vocês memorizarem essas medicações. Então, talidomida, anticonvulsivantes como ácido valproico e a fenitoína, carbonato de lítio, varfarina, isotretinoína, tetraciclinas, ribavirina, metotrexato, os inibidores de ECA e o losartan, álcool e tabaco. Então, essas são medicações, né, e substâncias que são contraindicadas na gestação. E quais são as medicações aí que são indicadas, que a gente usa aí
ao longo do pré-natal, a depender aí da necessidade. Então, heparina e enoxaparina pode, antieméticos como a metoclopramida ou dimenidrato, os antiácidos como omeprazol e ranitidina, né? A ranitidina saiu do mercado brasileiro, então a gente não tem mais, mas era um antiácido que a gente usava bastante. Os antihipertensivos mais utilizados são metildol, panlodipina, hidralazina e nifedipina. Os beta-bloqueadores, quais que a gente pode? Propanolol, metoprolol e pindolol. Insulina, paracetamol, aspirina, os antibacterianos mais utilizados, cefalosporina, gentamicina e penicilina, e os corticoides, então, são permitidos aí, são indicados aí na gravidez, conforme a necessidade de cada gestante, tá? Falando ainda de antecedentes pessoais, vamos relembrar aí as principais implicações do uso de substâncias durante a gravidez. Então, o tabaco, né? Por que o tabaco é proibido na gravidez? Porque ele aumenta a chance de gestação ectópica, de aborto, de restrição de crescimento fetal, prematuridade, placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. O álcool ele é teratogênico e em qualquer dose, então a gente não tem dose segura para álcool na gestação. E uma mulher que usa álcool na gestação, o feto vai evoluir com síndrome alcoólica fetal. E o que envolve a síndrome alcoólica fetal? Restrição de crescimento fetal, alteração do sistema nervoso central e fáceis características. A maconha, ela também não deve ser utilizada na gravidez, ela reduz a perfusão útero-placentária, causa restrição de crescimento, aumenta o risco de defeitos do septo interventricular e ela prejudica no neurodesenvolvimento, com repercussões inclusive aí na infância e na adolescência. A cocaína ela causa restrição de crescimento fetal, malformações cardíacas, geniturinárias e do sistema venoso central e ainda aumenta muito o risco de descolamento prematuro de placenta e prematuridade. Então, lembrar aí que a cocaína é um fator de risco importante para o descolamento prematuro de placenta. Voltando agora, então, na nossa anamnese obstétrica, vamos ver aqui sobre os antecedentes familiares. Então, a gente tem que perguntar sobre comorbidade, tem que perguntar sobre mães e irmãs, como que foi a história gestacional da mãe e das irmãs, né? Se teve pré-eclâmpsia, se teve evento tromboembólico. Sobre a família do pai, é importante a gente perguntar se tem casos de gemilaridade e malformações congênitas na família do pai do feto. Antecedentes ginecológicos, a gente tem que perguntar as características do ciclo menstrual, se fez tratamento prévio para ISTs, alterações mamárias, se já fez cirurgias ginecológicas como miomectomias, CAF, conização, se ela engravidou usando anticoncepcional e se ela sabe a data da última menstruação, lembrando que a data da última menstruação é o primeiro dia do último ciclo menstrual. Antecedentes obstétricos, a gente precisa saber a paridade, né? Então, quantas gestações, quantos partos e quantos abortos essa mulher ela teve. A ordem cronológica dos desfechos da gestação e se ela teve algum aborto, a gente perguntar se o aborto foi espontâneo, foi provocado, se precisou de curetagem uterina, qual que é a idade gestacional aí dos abortos. Então, a gente precisa saber detalhadamente aí os antecedentes obstétricos. E em relação ao parto, a gente precisa saber se o parto foi normal, fórceps ou cesárea, precisa saber o peso dos recém-nascidos, a idade gestacional do parto, se houve intercorrências e também como o recém-nascido está atualmente, tá? Em relação à paridade, então, o G está relacionado aí o número de gestações, então aqui no G conta tanto as gestações que evoluíram como as gestações que não evoluíram, então não esquecer de contar aí os abortos e também as gestações múltiplas a gente conta uma única vez. Não esquecer também, pessoal, de contar a gestação ectópica e gestação molar, tá? Que entra aí como aborto também, tá bom? Então, no G entram tanto as gestações que evoluíram como as gestações que não evoluíram. O P é o número de partos. Aí entram todos os partos a partir de 20 semanas de gestação, independente se o feto está vivo ou não, se o feto estava vivo ou não, tá? Então, todos os partos que ocorreram a partir de 20 e 22 semanas, a gente conta como número de partos. E número de abortos, a gente conta, então, todas as gravidezes que acabaram antes de 20 e 22 semanas, e aí inclui os abortos, as gestações ectópicas e as gestações molares, tá? Então, não esqueçam
que gestação múltipla a gente conta aí uma única vez, tá? E o que não pode faltar também na anamnese, pessoal? A gente fazer essas 4 perguntinhas. Então, a gente precisa perguntar sobre sangramento, dor e contrações, perda de líquido e movimentação fetal. Tá? Principalmente aí a partir do 3º trimestre, em todas as consultas de pré-natal, a gente precisa fazer essas 4 perguntas aí que são cruciais, ok? Agora falando do exame físico, então o exame físico da gestante envolve o exame físico geral, o exame das mamas, o exame ginecológico, o exame abdominal e o exame obstétrico. O exame das mamas, o exame ginecológico e o exame abdominal é igual a não gestante. Aqui a gente vai falar um pouquinho do exame físico geral e também do exame obstétrico. Em relação ao exame físico geral, o que é importante a gente avaliar em todas as consultas de pré-natal? Estado geral, mucosa, peso, altura e IMC, pressão arterial, frequência cardíaca e avaliar também os membros inferiores. Então, todas as consultas de pré-natal, a gente precisa fazer aí o exame geral dessa paciente. E em relação aí ao peso, altura e IMC, lembrar que o IMC é o peso sobre a altura ao quadrado, e quando a gente calcula o IMC da gestante, a gente precisa calcular o IMC em todas as consultas de pré-natal, a gente tem que colocar esse IMC numa curva de IMC para gestantes, que é diferente, então, dos valores aí considerados normais fora da gravidez, tá? Então, na gravidez, a gente tem uma curva específica de IMC e a gente considera aí alterado conforme essa curva específica de IMC. E a gente tem também o que é recomendado de ganho de peso na gestação. Então, essa tabelinha, ela resume aqui a recomendação de ganho de peso semanal médio no 2º e no 3º trimestre e a recomendação de ganho de peso total na gestação. Então, se a paciente, na primeira consulta de pré-natal, no 1º trimestre, ela apresentava um IMC menor do que 18,5, né, que é baixo peso, essa paciente, ela tem que ganhar, em média, meio quilo por semana e de 12,5 a 18 quilos ao longo da gestação. Se ela tem o IMC adequado na primeira consulta de pré-natal, no 1º trimestre, então o IMC entre 18,5 e 24,9, a recomendação de ganho de peso semanal é de 400 miligramas, né? Então de 0,4 gramas, e o peso total na gravidez o ganho de peso total na gravidez tem que ser de 11,5 a 16 quilos. Sobrepeso, então o IMC de 25 a 29,9, a recomendação é 300 miligramas semanalmente no 2º e no 3º trimestre e um ganho total aí de peso de 7 a 11,5 kg. E se a paciente ela engravida com obesidade, então com IMC maior ou igual a 30, a recomendação de ganho de peso é 200 gramas por semana, então 0,2 quilos, né, por semana. E a recomendação total é de 5 a 9 quilos aí ao longo da gestação. Tem que memorizar essa tabelinha? Tem que memorizar essa tabelinha, tá? Continuando aí o exame físico geral, a gente tem que avaliar em todas as consultas de pré-natal, desde o começo da gestação até a última consulta de pré-natal, a pressão arterial. A gente considera uma pressão normal quando ela for menor do que 14/9, uma PA maior ou igual a 14/9 já é hipertensão na gestação, e aí a gente vai classificar se é uma pré-eclâmpsia, se é uma hipertensão arterial crônica ou se é uma hipertensão gestacional, tá? Então, PA menor do que 140/90 é uma PA normal. E avaliar a frequência cardíaca materna. E aí, então, a gente vai entrar no exame físico obstétrico. O que a gente tem que avaliar no exame físico obstétrico? Isso vale principalmente a partir do 3º trimestre. Então, a gente tem que medir a altura uterina, né? A altura uterina a gente já consegue medir aí a partir de 12 semanas, né? Mas principalmente aí a partir de 16 semanas a gente já consegue medir melhor a altura uterina. Realizar as manobras obstétricas para identificar a posição fetal. A ausculta dos batimentos cardíacos fetais a gente consegue fazer a partir aí de 12 semanas de gestação.
Tônus uterino, dinâmica uterina, a gente vai começar a observar no terceiro trimestre, e a movimentação fetal, que a gente consegue observar aí a partir de 20 semanas de gestação, tá? Então, a altura uterina, como que a gente faz a medida da altura uterina? A gente mede da borda superior, então da borda superior da sínfise púbica até o fundo uterino. Então, a gente vai fazer a medida da borda superior da sínfise púbica até o fundo uterino. E aí, a gente vai colocar a altura uterina encontrada nessa tabelinha, né, nesse gráfico aí de altura uterina, conforme a idade gestacional, para a gente saber se essa altura uterina está adequada para a idade gestacional. Lembrando que existem alguns pontos aí de referência da altura uterina, então 12 semanas o útero, ele está começando a aparecer, então até 12 semanas o útero ainda é intrapélvico. A partir de 12 semanas a gente começa a conseguir palpar o útero fora da pelve, né? Então a partir de 12 semanas o útero passa a sair da pelve, tá? Com 16 semanas o útero, ele tá na metade do caminho entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. Com 20 semanas o útero, ele tá mais ou menos na altura da cicatriz umbilical. E a partir de 20 semanas, o útero, ele cresce aí em torno de 1 centímetro por semana, tá? Não é exatamente 1 centímetro por semana, mas em torno aí de 1 centímetro por semana. E o que influencia aí na medida da altura uterina? Então, a gente pode encontrar uma altura uterina maior do que o esperado para a idade gestacional quando a gente tem um feto com macrosomia, polidrâmio, gestação múltipla, miomatose uterina, mole datiforme e obesidade materna. A gente pode ter uma altura uterina menor do que esperado para a idade gestacional se a gente tiver restrição de crescimento fetal, oligoâmnio e também o feto em situação transversa. Lembrar que a gente pode também ter erro técnico na aferição da altura uterina e também um erro no cálculo da idade gestacional, tá? Agora a gente vai falar das manobras obstétricas. Para que servem as manobras obstétricas, também conhecida como manobras de Leopold-Zentz? As manobras obstétricas, elas servem para a gente identificar como o feto está em relação ao abdômen materno, tá? Então, a gente tem as manobras obstétricas, elas são divididas em 4 tempos, tá? O primeiro tempo, ele vai avaliar o fundo uterino, então a gente vai avaliar se o fundo uterino está ocupado ou não, e com isso a gente consegue saber a situação fetal. Se o fundo uterino estiver ocupado, a situação fetal é longitudinal, e se o fundo uterino estiver desocupado, a situação fetal é transversa, tá? Então, o primeiro tempo, a gente avalia o fundo uterino e a gente consegue aí identificar a situação fetal, longitudinal ou transversa. No segundo tempo, a gente vai fazer a manobra de Budin, que é avaliar o dorso fetal. Quando a gente avalia o dorso fetal, a gente está avaliando a posição fetal. A posição fetal pode ser direita ou esquerda, anterior ou posterior, tá? Então, a gente tem aí uma posição fetal, né? A gente avalia o dorso, se o dorso estiver à direita, é uma posição fetal à direita, se o dorso estiver à esquerda, uma posição fetal à esquerda. Esse é o segundo tempo, ou manobra de Budin. O terceiro tempo, também conhecido aí como manobra de Leopold, ele avalia a mobilidade da cabeça fetal. Se a gente palpar uma cabeça fetal, né, então uma região mais endurecida, imóvel, a gente está diante aí de uma apresentação cefálica. Se a gente palpar uma região mais amolecida e não tão móvel, a gente provavelmente está diante de uma apresentação pélvica, tá? Então, o terceiro tempo serve para a gente avaliar a apresentação. E o quarto tempo serve para a gente avaliar a escava. No quarto tempo, o examinador, ele muda de posição, então o primeiro, segundo e o terceiro tempo a gente faz as manobras olhando para a cabeça da mulher e no quarto tempo a manobra é contrária aí à cabeça da gestante. A quarta manobra avalia a escava e serve para ver se o feto está insinuado ou não, para tentar identificar se o feto está insinuado ou não. Então, primeiro tempo avalia o fundo uterino, serve para a gente ver a situação fetal. Segundo tempo, avalia o dorso fetal, serve para a gente ver a posição fetal.
Terceiro tempo, avalia a mobilidade da cabeça fetal, serve para a gente ver a apresentação, se é cefálica ou pélvica. E o quarto tempo, avalia aí a escava, serve para a gente ver a insinuação, tá? Depois a gente tem que avaliar a dinâmica uterina e o tônus uterino. A dinâmica uterina a gente avalia por 10 minutos, a gente fica com a mão no abdômen materno, no fundo uterino, e a gente avalia por 10 minutos. E aí a gente tem que contar quantas contrações, em quantos minutos, por quantos segundos, tá? Então, para a gente avaliar a dinâmica uterina, a gente tem que contar o número de contrações, contar quanto que durou essas contrações e qual foi o intervalo entre uma contração e outra. Então, número de contrações, o intervalo entre as contrações e a duração das contrações, tá? E a gente vai fazer também a ausculta dos batimentos cardíacos fetais. A ausculta dos batimentos cardíacos fetais, ela pode ser feita pelo estetoscópio de Pinar, que a gente não usa mais na prática obstétrica, mas quando presente a gente pode utilizar ele a partir de 16 a 20 semanas de gestação. E atualmente o que a gente mais usa é o sonar fetal, que a gente pode conseguir ouvir os batimentos cardíacos fetais a partir aí de 9 a 12 semanas de gestação, a depender do abdômen materno, mas na maioria das vezes a partir de 12 semanas de gestação. Além do sonar fetal, que é o que a gente mais usa na prática obstétrica, a gente também tem a cardiotocografia. A cardiotocografia anteparto a gente usa somente em gestantes de alto risco. Então, a gente não usa a cardiotocografia para gestantes de risco habitual, tá? E aí, como que a gente vai fazer a ausculta dos batimentos cardíacos fetais? A gente vai identificar o dorso fetal, vai procurar o ponto de melhor ausculta do batimento cardíaco fetal na região do dorso. Então, a gente precisa fazer as manobras obstétricas para a gente conseguir identificar o dorso fetal, porque a ausculta dos batimentos cardíacos fetais vai ser no dorso fetal. E aí, sabendo ao lado que está o dorso, a gente vai procurar o melhor ponto de ausculta dos batimentos cardíacos fetais na região do dorso. A gente vai controlar o pulso da gestante para certificar que os batimentos ouvidos são os do feto, e a gente vai contar os batimentos por 1 minuto, observando frequência e ritmo dos batimentos, tá? E qual que é o melhor ponto de ausculta fetal? Vai depender se a apresentação é cefálica, pélvica ou cômica. Se a apresentação for cefálica, o melhor ponto de ausculta fetal é abaixo da cicatriz umbilical. Se a gente tem o feto que está em posição direita, em apresentação cefálica, o ponto de melhor ausculta será à direita e abaixo da cicatriz umbilical. Se o feto está na apresentação cefálica com posição à esquerda, o ponto de melhor ausculta fetal será à esquerda e abaixo da cicatriz umbilical. Na apresentação pélvica, o melhor ponto de ausculta é acima da cicatriz umbilical. Então, à direita, acima da cicatriz umbilical, à esquerda, acima da cicatriz umbilical. E nas apresentações córmicas, é em direção aí próxima à cicatriz umbilical. Vamos ver questões sobre exame físico obstétrico? Vamos lá. O médico de uma unidade básica de saúde realiza a consulta de pré-natal em gestante com idade gestacional de 30 semanas. Ao realizar o terceiro tempo da manobra de Leopold, então, terceiro tempo da manobra de Leopold é para a gente avaliar a mobilidade da cabeça fetal. Avaliando a mobilidade da cabeça fetal, a gente vai avaliar a apresentação. Certo? Na região suprapúbica, identifica a estrutura fetal óssea arredondada, regular e compatível com a calota craniana. Então, a gente está diante de um feto em apresentação cefálica. Se o feto está em apresentação cefálica, ele está em situação longitudinal. E aí o examinador quer saber qual que é a situação e qual é a apresentação fetal. Então, a situação não é transversa, né? Então, a gente tem uma situação longitudinal e uma apresentação cefálica. Então, porque o terceiro tempo da manobra de Leopold, ele avalia a mobilidade da cabeça fetal na região suprapúbica. Então, a alternativa correta dessa questão, a alternativa D. Próxima questão, vamos lá. Uma primigesta com idade gestacional de 39 semanas, assistida em pré-natal de baixo risco, é admitida no pronto-socorro obstétrico com queixa de cólica forte, que vai e volta. Nega outras queixas. Com o intuito de avaliar se a paciente está em trabalho de parto, o médico pede consentimento à gestante para executar o exame físico, informando que precisa realizar, entre outras etapas, a avaliação da dinâmica uterina. Sobre a avaliação da dinâmica uterina, o médico explica para a gestante que o procedimento consiste em colocar a mão espalmada no fundo uterino
E, a partir da percepção de uma contração, contar o número e duração das contrações em 10 minutos? Correto. Na região suprapúbica? Não. No fundo uterino e a partir da percepção de uma contração, contar o número de contrações durante 5 minutos? Não. E também não é durante 5 minutos. Então, a alternativa correta dessa questão, a alternativa A, uma questão aí bem tranquila sobre dinâmica uterina, tá? Agora, a gente então já aprendeu sobre anamnese, a gente já aprendeu sobre exame físico na gestante, agora a gente vai falar sobre diagnóstico de gestação. Como que a gente faz o diagnóstico de gestação? Então, o diagnóstico de gestação atualmente, ele pode ser feito por exames laboratoriais, né? Então pelo beta-HCG, é o jeito que a gente faz mais diagnóstico de gestação atualmente. A gente pode solicitar o beta-HCG no teste urinário, né? E daí ele é um teste qualitativo. E a gente pode solicitar também no sangue da gestante. E aí o teste pode ser qualitativo ou quantitativo. O que a gente precisa lembrar? Que os níveis de beta-HCG, eles dobram a cada 48 a 72 horas, desde a implantação até em torno de 8 a 11 semanas de gestação. A gente pode fazer o diagnóstico de gestação também por meio da ultrassonografia, onde a gente vai conseguir avaliar a localização, o número de embriões, corionicidade e também vai conseguir fazer uma melhor datação da gestação. E também a gente consegue fazer o diagnóstico de gestação pelas alterações clínicas que ocorrem na gestação. E aí a gente tem os sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza de gestação. Vamos começar aqui pelo diagnóstico laboratorial. Então, se a gente tem uma mulher com atraso de gravidez, então com suspeita de gravidez, então com atraso menstrual, náuseas, suspensão e irregularidade do uso de contraceptivo e desejo de engravidar, ele vai passar aí numa consulta de acolhimento, tá? E aí, se ela tiver um atraso menstrual maior do que 15 dias, ela vai fazer um beta-HCG urinário, que é um teste rápido. Se o teste vier positivo, a gravidez está confirmada. Se o teste vier negativo, a gente vai repetir o beta-HCG em 15 dias. Se o beta-HCG vier negativo e a paciente continuar aí em amenorreia, a gente vai investigar outras causas aí de irregularidade menstrual. Se a data da última menstruação for maior do que 12 semanas, a gente vai auscultar os batimentos cardíacos fetais. Então, atraso maior do que 15 dias, a gente faz o beta-HCG urinário. Mas se o atraso for maior do que 12 semanas, a gente já consegue auscultar os batimentos cardíacos fetais. Se os batimentos cardíacos fetais forem presentes, a gravidez está confirmada. E se for ausente, a gente vai fazer o beta-HCG urinário, tá? Então, essa flechinha desse lado não tem, é só desse lado, tá? A gente vai fazer o beta-HCG urinário. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente faz o diagnóstico laboratorial de gestação. Diagnóstico ultrassonográfico. Então, a partir de 4,5 a 5 semanas de gestação, a gente já consegue identificar o saco gestacional pelo ultrassom. A vesícula vitelínica, a gente começa a identificar a partir de 5 semanas e a atividade cardíaca embrionária a partir de 5 semanas e meia a 6 semanas de gestação. E a gente consegue medir o comprimento cabeça-nádega a partir de 6 semanas de gestação. Então, a partir de 6 semanas de gestação até 14 semanas de gestação é o momento aí que a gente consegue datar melhor a gravidez. Lembrando que qual que é o parâmetro que a gente usa para datar a gestação? O comprimento cabeça-nádega. Então, como a gente consegue medir o comprimento cabeça-nádega a partir de 6 semanas, é só nas ultrassonografias a partir de 6 semanas que a gente consegue datar com de forma mais fidedigna a idade gestacional. Então, de 6 até 14 semanas de gestação, tá? E o que a gente tem que saber em relação ao diagnóstico ultrassonográfico? Que se a gente tem um diâmetro médio do saco gestacional maior ou igual a 25 milímetros, é obrigatório a gente ver embrião e vesícula vitelínica. Se a gente não ver embrião e vesícula vitelínica, a gente está diante de uma gestação não evolutiva. Mesma coisa em relação ao tamanho do embrião. Então, se a gente tiver um embrião de maior ou igual a 7 milímetros, sem batimento, é considerado óbito embrionário. Então, é obrigatório que um embrião de pelo menos 7 milímetros tenha batimento, tá? E se ele não tiver batimento, é uma gestação não evolutiva também.
E agora vamos falar dos diagnósticos clínicos de gestação. Então a gente tem os sinais de presunção, os sinais de probabilidade e os sinais de certeza de gestação. O que são os sinais de presunção? São os sinais das alterações sistêmicas e mamárias que ocorrem na gestante. Então, quando a gente observa numa mulher sinais de alterações sistêmicas e alterações mamárias sugestivas de gravidez, a gente está diante de sinais de presunção. Então, um atraso menstrual de até 14 dias, náuseas e vômitos, congestão mamária, rede de Haller, sinal de Hunter, tubérculos de Montgomery, a gente vai ver cada um desses nos próximos slides. Polaciúria, cloasma, linha negra e o sinal de Albo são todos sinais de presunção, porque são sinais sistêmicos e sinais relacionados aí às modificações que ocorrem na mama, tá? Sinais de probabilidade são aqueles sinais de modificação do trato genital da gestante. Então, a gente tem um atraso menstrual maior do que 14 dias, aumento do volume uterino, amolecimento do colo uterino, alterações do muco cervical e todos esses sinais aí de alteração do trato genital, sinal de Pisca-Seck, sinal de Egger, sinal de Nobili-Budin, sinal de Jacquemies, sinal de Kluge e sinal de Osiander, tá? Então, são todos sinais aí de alterações do trato genital, que a gente vai aprender no próximo slide. E os sinais de certeza, a gente tem o sinal de Puso, que é quando a gente faz o exame de toque, a gente sente aí a movimentação fetal no exame de toque, a gente sente aí o rechaçamento fetal no exame de toque. A gente o sinal de certeza também é a palpação ou percepção dos movimentos fetais ou de partes fetais e ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Então, quando a gente ausculta ou sente o feto, a gente está diante aí de sinais de certeza de gestação. Então, aqui um resumo, uma tabelinha importante aí para vocês de resumo dos sinais clínicos de gestação. Então, quais são os 3 sinais clínicos de mama? E aí a gente tem sinais do quê? Sinais de presunção. Então, o sinal de Hunter é quando a gente tem a hiperpigmentação da auréola e da periauréola durante a gravidez. Os tubérculos de Montgomery, quando a gente tem uma hipertrofia das glândulas sebáceas que acontecem aí ao redor do mamilo. A rede de Haller é quando a gente tem um aumento da vascularização do tecido glandular das mamas, formando uma espécie aí de rede venosa sobre a pele. O útero, a gente tem o sinal de Pisca-Seck, que é a simetria uterina decorrente da implantação localizada do embrião. O sinal de Nobili-Budin, que é quando a gente tem um útero que passa a ocupar os fórnices laterais da vagina, aí decorrente aí do aumento do peso uterino e amolecimento dos tecidos adjacentes. O sinal de Egger é quando a gente tem um amolecimento do istmo uterino e aí com acentuada antiversão uterina, resultando aí na compressão vesical. O sinal ou regra de Goodell é quando a gente tem mudança na consistência do colo uterino, de uma consistência que era semelhante à cartilagem nasal para uma consistência semelhante a lábio. E, por último, a rolha de Schroeder, que é quando a gente tem a produção de muco espesso e viscoso pelo endocérvico. Então, essas são todas sinais aí de alterações do útero na gestação. Na vagina, a gente tem o sinal de Kluge, que é a coloração arroxeada da vagina, e o sinal de Osiander, que é a pulsação das artérias vaginais dos fórnices laterais. E por último, uma alteração na vulva, que é o sinal de Jacquemies-Chaidik, que é a coloração arroxeada da vulva. Então, aqui os 3 sinais clínicos das mamas, então o tubérculos de Montgomery, o sinal de Hunter, que é o aumento da auréola, e a rede venosa de Haller. Sinal de Jacquemies-Chaidik, que é o arroxeamento da vulva, e o sinal de Kluge, que é o arroxeamento aí da vagina, tá? E o sinal de Pisca-Seck, né? Então, que é essa simetria uterina aí decorrente aí da implantação do embrião. O sinal de Nobili-Budin, né? Que como a gente viu aqui, é quando o útero ele passa a ocupar os fórnices vaginais. Então, aqui a gente tem fórnices vaginais aqui que está livre do útero e aqui um útero aí que passou a ocupar os fórnices vaginais, tá? Então, esses são os principais sinais aí clínicos de gestação, sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza de gestação. Agora, como que a gente vai determinar a idade gestacional? Então, a idade gestacional a gente pode determinar pela data da última menstruação,
pela idade gestacional da primeira ultrassonografia, como a gente falou um pouquinho já, e pela altura uterina. Então, a data da última menstruação, a gente considera aí o primeiro dia do último ciclo menstrual. E como que a gente determina a idade gestacional pela data da última menstruação? Convertendo os dias em semanas, como a gente vai ver. Idade gestacional, a idade gestacional calculada pela ultrassonografia. A gente usa a ultrassonografia do primeiro trimestre, então idealmente entre 6 e 14 semanas de gestação. E a altura uterina, a gente só vai usar a altura uterina para calcular a idade gestacional quando a gente não tiver data da última menstruação e nem ultrassonografia. Aí sim, a altura uterina pode ajudar aí a gente estimar a idade gestacional, lembrando aí que existem vários fatores, como a gente viu, que interferem na medida da altura uterina, tá? E o que é importante vocês saberem? Que a gente pode ter um erro de data. O que é o erro de data? É quando há diferença entre a data da última menstruação e a data calculada pela primeira ultrassonografia. Quando que a gente considera erro de data? Vai depender de qual ultrassonografia que a gente está utilizando. Se a primeira ultrassonografia realizada pela gestante é uma ultrassonografia do primeiro trimestre, se a gente tiver uma diferença de mais de uma semana entre a idade gestacional calculada pela data da última menstruação e a idade gestacional calculada pela ultrassonografia, a gente vai ter um erro de data. Se a primeira ultrassonografia for uma ultrassonografia do segundo trimestre, essa diferença tem que ser maior do que 2 semanas para a gente considerar erro de data. E se for uma primeira ultrassonografia, uma ultrassonografia do terceiro trimestre, a gente vai ter que ter uma diferença entre a idade gestacional da DUM e a idade gestacional do ultrassom maior do que 3 semanas para a gente considerar um erro de data. E quando a gente considera erro de data, a idade gestacional que a gente usa para calcular a idade gestacional, né, o parâmetro que a gente usa para calcular a idade gestacional é a ultrassonografia. Então, sempre que a gente tem erro de data, a gente vai considerar como correta a idade gestacional calculada pela ultrassonografia. Se a gente não tem erro de data, a gente vai considerar, então, se a diferença for menor do que essas que eu falei para vocês, a gente vai considerar a idade gestacional calculada pela data da última menstruação, tá? Então, se tem erro de data, considera o ultrassom. Se não tem erro de data, considera a data da última menstruação. Lembrando que o erro de data depende aí de quando foi realizada a primeira ultrassonografia. Se foi no primeiro trimestre, é 1 semana, no segundo trimestre é 2 semanas, no terceiro trimestre é 3 semanas, tá? Isso, lógico, de maneira simplificada aí para vocês memorizarem para as provas. Então, agora vamos aprender a calcular a idade gestacional pela data da última menstruação. Então, vamos lá. A gente tem uma paciente que tem a data da última menstruação no dia 6/10/2024. A data da consulta foi no dia 8/11/2025. Então, a gente tem aqui, olha quantos dias. Então, a gente vai somar a quantidade de dias da data da última menstruação até a data da consulta de pré-natal. Então, a data da última menstruação foi dia 6/10. Então, outubro a gente tem 31 dias. Como já se passaram 6 dias, então outubro a gente vai contar somente 25 dias. Novembro, a gente tem quantos? 30 dias. Dezembro, a gente tem 31 dias. E janeiro, a consulta foi no dia 8 de janeiro, então se passaram 8 dias. Se a gente somar todos esses dias, a gente vai ter aqui quantos? 94 dias, tá? E aí, o que a gente vai fazer com esse 94? A gente vai dividir por 7. 94 divididos por 7, então 9 dividido por 7 dá 1, aqui ficou escuro, né? Então dá 1, vão sobrar 9 menos 7 dá 2, então sobra 2, abaixo 4, 24 dividido por 7 é 3, 7 vezes 3, 21, então sobram quanto? Sobram 3 dias. Então a gente está diante de uma idade gestacional de 13 semanas e 3 dias, tá? Pelo ultrassom é a mesma coisa, pessoal, só que a gente vai considerar a idade da primeira ultrassonografia e a idade da consulta. A gente não vai considerar a idade a data da última menstruação. Então, a gente vai considerar a data da primeira ultrassonografia e a data da primeira consulta. Então, a primeira ultrassonografia foi realizada no dia 20/12/2024.
Dezembro a gente sabe que tem 31 dias. Como já se passaram 20 dias, a gente tem aí 11 dias para somar. A data da consulta foi no dia 8 de janeiro, então a gente tem mais 8 dias. Então a gente vai somar 11 mais 8, a gente vai ter 19 dias e a gente vai fazer 19 dividido por 7. Então a gente vai ter aqui 19 dividido por 7, então 19 por 7 dá 2, né? 2 dividido por 2 vezes 7, 14, e aqui sobram 5 dias, certo? Então, a gente vai ter aqui a quantidade de semanas entre a primeira ultrassonografia e a data da última consulta de 2 semanas e 5 dias. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar as 10 semanas que foram encontradas no ultrassom. Então, a gente vai ter 10 semanas mais 2 semanas e 5 dias. Então, quantas semanas essa paciente tá? 12 semanas e 5 dias, tá? Então, 12 semanas e 5 dias. Estimativa da idade gestacional pela altura uterina. Como a gente viu, a gente tem um erro importante, tanto no medidor como aqui fatores que aumentam a altura uterina, como obesidade, miomas uterinos, gestação múltipla, polidrâmino e feto GIG, e também situações aí que diminuem a altura uterina, oligoâmino e restrição de crescimento fetal, tá? Agora vamos entender um pouquinho como funciona a divisão da gestação por trimestres. Então a gente considera primeiro trimestre de gestação até 12 semanas, segundo trimestre de gestação de 13 a 27 semanas e terceiro trimestre de gestação a partir aí de 28 semanas de gestação. E como que a gente determina a data provável do parto? Então, a gente pode somar, né, desde a data da última menstruação até 40 semanas de gestação, então, quanto se passaram aí, né? E aí, quando der 40 semanas, é a data provável do parto. Só que a gente perde muito tempo aí se a gente ficar aí lá no calendário contando quantas semanas, né, contando 40 semanas até a gente chegar aí na data provável do parto. Então, a gente tem essa regra aí de Nageli, né, que é uma regra que é utilizada aí para a gente calcular a data provável do parto. Então, essa regra, como que a gente faz para calcular a data provável do parto? A gente soma 7 aos dias e a gente subtrai 3 aos meses da data da última menstruação. Ou a gente soma 9 aos meses quando for janeiro, fevereiro ou março. Então, vamos ver aí como que é feito o cálculo da regra de Nageli. Então, data provável do parto, a gente precisa somar 7 aos dias e subtrair 3 aos meses da data da última menstruação. Então, se a data da última menstruação foi no dia 25/12 de 2024, a gente vai somar 7 aos dias, vão dar 32 dias, e a gente vai subtrair 3 aos meses, que vai dar 9. Então, portanto, a data provável do parto é dia 32/9 de 2025. Mas o mês de setembro, ele tem somente 30 dias. Então, a gente vai ter que passar 2 dias para o próximo mês. Então, a gente vai ter uma data provável do dia 2/10, né? Então, porque a gente mudou de mês, de 2025, porque a gente sempre tem que mudar o ano, tá? Então, 2/10 de 2025, a gente sempre tem que ajustar o ano aí para o ano seguinte, tá? Outra regrinha aqui, né? Outro exemplo aqui. Então, a data da última menstruação é no dia 10/8 de 2024. Então, data provável do parto, a gente vai somar 10 aos dias, tira 3 aos meses. Então, somando 10, a gente vai ter 17. Tirando 3, a gente vai ter 5. Então, 17/5 de 2024, a gente tem que ajustar o ano. Então, 17/5 de 2025, tá? Agora, em relação às consultas de pré-natal. Então, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, recomenda um mínimo de 6 consultas no pré-natal, sendo que até 28 semanas as consultas são mensais, até de 28 a 36 semanas... As consultas, são a cada 2 a 3 semanas, né, de preferência aí a cada 15 dias, e a partir de 36 semanas, as consultas são semanais até o parto, lembrando que não tem alta do pré-natal, tá? Então, não existe alta de pré-natal.
Vamos ver aqui então como isso caiu nas provas do Revalida? Então vamos lá. O médico da equipe de saúde da família foi demandado para atendimento a uma gestante no final do primeiro trimestre da gestação. Na consulta, a gestante informou que havia mudado de cidade e trouxe os resultados dos exames que havia feito após a consulta de abertura do pré-natal na cidade que morava. Os exames clínicos e os resultados dos exames complementares estavam dentro da normalidade. Nesse caso, o médico deve recomendar a essa paciente que volte para a nova consulta. Então, uma paciente aqui que está no fim do primeiro trimestre de gestação. Então, as consultas, elas devem ser até 28 semanas mensais, tá? Então, como ela está com menos de 28 semanas, a orientação é que ela volte mensalmente até 28 semanas de gestação, tá? E vamos falar da classificação de risco na gravidez. Então, a gravidez, a gente classifica a gestante como risco habitual, risco intermediário ou alto risco. Essa é a última classificação do Ministério da Saúde. As gestantes de risco habitual vão fazer o pré-natal somente na atenção primária à saúde. As de risco intermediário, elas fazem na atenção à primária à saúde com apoio multiprofissional do pré-natal de alto risco. E as de alto risco vão fazer o pré-natal todo no ambulatório de alto risco, tá? Então, para ser de risco habitual, a mulher tem que ter entre 16 e 34 anos, não pode ter nenhuma intercorrência clínica e nenhuma intercorrência obstétrica, tanto anterior como atual, tá? Risco intermediário, como a gente viu, abaixo de 15 anos ou a partir de 35 anos. Se tem qualquer situação social desfavorável, é risco intermediário. IMC menor do que 18,5 ou entre 30 e 39 é risco intermediário. E alterações e situações aí também relacionadas à história obstétrica, como 2 ou mais cesáreas prévias, intervalo interpartal curto ou infertilidade. Doenças que indicam risco intermediário são doenças leves, então doenças psíquicas leves, hipotiroidismo subclínico, diabetes gestacional, asma controlada, anemia leve a moderada e também outras alterações aí, situações aí obstétricas anteriores, como abortamento precoce, malformação fetal anterior, pré-eclâmpsia anterior e restrição fetal anterior. Uso ocasional de drogas, gestação gemelar de DI, hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, né? Infecção urinária até 2 episódios e sífilis toxoplasmose sem repercussão fetal. Alto risco são todas as outras histórias obstétricas patológicas anteriores que não entram em risco intermediário, todas as outras condições clínicas prévias às gestações que não entram em risco intermediário, que são condições mais graves, intercorrências clínicas e obstétricas na gestação atual, IMC maior ou igual a 40, desnutrição, carência nutricional e transtornos alimentares, e etilismo com dependência, tabagismo com dependência elevada e uso abusivo de droga também indica aí uma gestante de alto risco. Beleza, pessoal? Assim a gente termina a nossa primeira parte da aula de assistência ao pré-natal. Não percam a segunda parte da aula, onde a gente vai falar sobre exames complementares. Vamos falar também de suplementação na gestação e também de vacinação na gestação. Beleza, pessoal? Espero vocês lá. Um grande abraço e até mais. Okay.